A graça e a paz do Senhor. Hoje estaremos meditando em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 8 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais 2 sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Deus abençoe a sua palavra. O título da mensagem é A Ação de Deus através dos homens. Muitas das obras de Deus neste mundo é feita através de nós, os servos do Senhor. Nós somos os pés de Deus aqui na terra, nós somos as mãos de Deus aqui na terra, nós somos a boca de Deus aqui na terra. Deus trabalha através da nossa vida. Vimos aqui a conversão de Paulo, a experiência tão forte da sua conversão. A conversão é chamada de o primeiro amor. E nós somos chamados, na nossa carreira cristã, a voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos à nossa conversão. Porque na nossa conversão, nós temos um ardor diferente. Nós temos uma alegria que é perigoso ir perdendo e nos acomodando com a nossa salvação. Então nós somos chamados a voltar àquele primeiro amor. Parece que Paulo nunca perdeu esse entusiasmo da sua conversão, do primeiro amor. Nós ficamos empolgados na nossa conversão. E nós queremos falar de Cristo para as pessoas, aquilo que aconteceu conosco. E precisamos continuar assim por toda a nossa vida. Na experiência de Paulo, ele passou por uma situação diferente das costumeiras. O que são as costumeiras? É ouvir a pregação do Evangelho, é ouvir um convite para aceitar Jesus, é receber Jesus, e as reações são diversas. Pode ser de choro, pode ser de riso, pode ser por causa da timidez da pessoa, ele não esboçar nenhum outro sentimento, mas lá dentro do seu coração, ele está convicto e alegre com a sua salvação. Mas a de Paulo, nós vimos aqui acontecer algumas coisas marcantes. A primeira delas é que ele ficou cego, como nós vimos, ele não via nada. E nesta situação, ele buscou a Deus. Ele sabia que tinha acontecido algo tremendamente espiritual na sua vida.
foi o encontro com Jesus, a quem ele perseguia. Ele perseguia os crentes, mas na verdade ele perseguia Jesus. Ele queria acabar com aqueles que testemunhavam a respeito da morte e ressurreição de Jesus. E recebia ordem para isso. As pessoas tinham medo de Paulo, ou ainda Saulo. E ele, então, naquela sua cegueira, ele sabia que algo espiritual tinha acontecido com ele. Até então ele não sabia se ia estar curado ou não. Mas ele então busca o Senhor nesta situação. Nós devemos sempre buscar o Senhor em todas as situações que nós sofremos, seja ela pequena escala, grande escala, calamitosa, nós devemos buscar ao Senhor. Existem aqueles que nunca vão conhecer o Senhor, nunca vão ver o Senhor, porque eles são cegos espirituais. Jesus falou sobre a cegueira espiritual. Ele disse, vocês são como cegos conduzindo cegos. Onde vão parar? Num buraco, vão cair os dois. Vê fisicamente, mas não enxerga espiritualmente. Discerne as cores, discerne as figuras, discerne as coisas, mas não discerne o bem do mal. Não discerne Jesus, o Salvador. Pensa que Jesus era um carpinteiro, um mestre, o homem da Galileia, o homem poderoso, o homem que curava e ensinava, fazia maravilhas, mas não conhece como o seu Salvador. De que adianta isso? Jesus é tudo isso que as pessoas falam a respeito dele, essa coisa maravilhosa, esse mestre, esse homem poderoso, que curava, até cego de nascença, leproso, a lepra descia e a pele ficava limpa da lepra. Mas ele é muito mais que isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não há salvação. E os cegos espiritual não conseguem ver isso. E por isso perecerão. É melhor ser cego fisicamente do que ser cego espiritualmente. Em segundo lugar, ele ficou 3 dias sem comer. Nós vimos na nossa leitura, no versículo 11, que Ananias deveria ir à rua chamada direita, na casa de Judas, e Judas não era nem o Judas Iscariote, que tinha morrido, e ali era a casa dele, não era, e nem também Judas, o irmão de Jesus, ou outro Judas que pertencia aos apóstolos, ao apostolado de Jesus, porque existia muitos Judas, muitos nomes parecidos. Era uma pessoa que tinha também esse nome de Judas, que tinha uma casa ali na rua direita, que ficava em Damasco. E ali naquela casa era para ele procurar o Saulo. Então Saulo estava ali numa casa. Nessa casa que pertencia a essa pessoa, certamente tinha comida, tinha alimento. Se não tivesse, sabiam que ele estava ali, certamente levariam alimento. Creio que foi uma disposição dele, foi intencional ele não comer. Nós vimos que ele estava em oração. E ele queria orar, ele queria conversar com Deus. E Deus falou com ele. Deus, numa visão, mostrou que Ananias ia chegar, ia devolver a visão a ele. Precisamos acreditar em Deus, na oração. Precisamos acreditar que Deus ouve a nossa oração, que Deus responde às nossas orações. Ele fez o jejum. E eu quero falar que o jejum sem oração não é nada. Eu preciso dizer que só o jejum ele é bom para se fazer um regime, por qualquer motivo. Mas, se for espiritual, tem que ter oração. Não adianta ficar sem comer, fazendo outras atividades que não condiza, que não seja conforme à oração. O jejum enfraquece a carne
e fortalece o espírito. Há uma guerra dentro de nós entre a carne e o espírito. Fortalecendo o espírito, a nossa oração chega mais ao trono de Deus. Nós oramos com mais força, com mais consciência. E era isso que Saulo estava fazendo por esses 3 dias sem comer. Estava em oração, e quem disse isso foi Deus. Ananias, vai àquela casa que ele está orando. Ele estava orando. Jejum sem oração para nada serve. O jejum enfraquece a carne, fortalece o espírito. Você, quando sentir desejo de orar, você não precisa fazer um jejum de dias. Se afaste, procure um lugar. Quantas pessoas fazem retiro de oração? Tire um período do seu dia, ou talvez o dia todo, se você tiver essa necessidade, esse desejo de orar. Mas dedique-se à oração. Muitas pessoas são tomadas de desejo de orar por algum tempo e depois enfraquecem. Não, a palavra de Deus nos ensina que devemos orar sempre. E o que acontece? Deus fala conosco. Deus deu essa visão a Saulo, de que Ananias viria. E Ananias, que também era um homem de oração, que foi usado por Deus, também recebeu essa visão de Deus. Quando nós oramos, Deus fala conosco. Deus amplia a nossa visão. O que é que Deus quer de nós? Está na sua palavra. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia e você tem que frequentar a igreja. Você não pode deixar a igreja de lado. Quantas pessoas querem que Deus fala com ele, mas dentro do seu comodismo? Deixe o comodismo e viva na comunidade. Procure a igreja. Paulo orava e jejuava. E vem Ananias conversar com ele. É a resposta de Deus. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Enquanto Paulo estava orando, jejuando, buscando a Deus, Deus estava agindo. Quando você está orando, Deus já começa a agir. A resposta à sua oração poderá ser imediata. Poderá demorar algumas horas, dias e talvez meses e anos. Porque Deus está trabalhando e tem a hora certa de nos responder. Deus conhecia Saulo, sabia do seu coração, do seu zelo, da sua intenção, do seu desejo. Deus sabia, conhecia, e Deus conhece você. Quando você está orando, Deus sabe da inclinação do seu coração. Deus vinha conduzindo Saulo desde o ventre da sua mãe, assim como também a nós. Deus nos conhece. Deus conhece toda a nossa história, o nosso passado, o presente e o futuro. Ele tem propósitos para as nossas vidas. Nós precisamos estar dentro deste propósito da vontade de Deus. Deus é soberano para escolher dentre os seus servos aqueles preparados para determinados ministérios. E aqui sim, creio na escolha de Deus. Ele escolhe os seus servos para determinadas tarefas. Assim como ele pôde escolher Jacó e rejeitar Esaú, porque ele conhecia o coração de Jacó e conhecia também o coração de Esaú. E ele chama, como ele disse a Isaías, capítulo 6, quem irá? E Isaías disse, eis-me aqui, usa-me a mim. Ele chama, mas nem todos respondem. O ministério está aí para as pessoas trabalharem. O ministério é grande. Há muitas obras para serem feitas. Deus chama. Compete a nós responder. Deus entrou na vida de Saulo porque conhecia Saulo. Deus é soberano e interfere na nossa vida porque Ele conhece a nossa vida. Muitos rejeitam. Paulo aceitou prontamente. E Ananias, chegou a vez dele. Então ele vem, ele é um servo também.
e ele obedece imediatamente o Senhor. Deus usa quem ele quer. Agora é a vez dele usar Ananias como seu mensageiro. Vai falar com Saulo. Ele resiste. Senhor, mas esse homem tem feito muitos males aos teus servos, aqueles que testemunham a teu respeito. Vai e fala. Ele resiste. Muitas vezes nós encontramos na Bíblia homens resistindo a Deus, como Moisés resistiu a Deus. Tanto ali quando Deus mandou ele tirar o povo do Egito, como também no deserto, quando Deus disse, eu não vou com esse povo. Ele disse, se o Senhor não for, eu não vou também. E Deus foi com ele. Abacuque também questiona Deus. O Senhor vai usar esse povo para educar o teu povo, esse povo inimigo tão terrível, para usar contra o povo de Israel que o Senhor escolheu. E Deus vai usar. Ele questiona Deus. Depois ele entende que Deus faz a vontade dele. Você pode questionar a Deus, mas desde que você entenda que ele é soberano. Ele faz a obra do jeito que ele quer. E Ananias, depois de questionar a Deus, obedece a Deus. Se você fizer algum questionamento de Deus, é isso, Senhor, é isso que eu tenho que fazer. E você entendendo que é a vontade de Deus, você vai fazer. E Ananias foi. E certamente voltou dali, cheio de prazer e de alegria por aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Lá em Atos capítulo 22, versículos 12 a 16, eu vou ler o que Paulo diz a respeito de Ananias. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora vi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens que tens visto e ouvido. E agora, que te detens? E agora, que te detens? Essa pergunta de Ananias para Saulo não está lá no nosso texto. É Paulo que está dizendo o que Ananias disse para ele. E ele lembrou aqui que aquele homem mandado por Deus falou para ele, e agora o que te detens? E eu quero terminar a mensagem deixando esta pergunta. O que é que te detém? Nós vimos que Deus age nesse mundo, em muitas das suas obras, através de nós. E muitas pessoas não atendem à vontade de Deus. Outros querem atender, e eu pergunto para você, o que é que te detém? O reino de Deus é lugar de trabalho, o céu será lugar de ação. Nós fomos chamados para ser servo, e servo trabalha. Muitas das ações de Deus nesse mundo são feitas pelas nossas mãos. Muitas obras de Deus nesse mundo estão paradas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nada nos detenha para fazermos a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor.